bem? Que Jesus possa nos abençoar, né? Como a nossa irmã colocou na prece, né? Que possam ser momentos aqui de a gente reforçar a coragem, porque se tem uma certeza que a gente tem na nossa vida é que nós teremos desafios, concorda? Não tem alguém aqui que não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, que não está precisando de um pouquinho mais de coragem para poder encarar as dificuldades? Acho que não. Acho que todos nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Especialmente nesse mês agora de setembro, a gente vai falar sobre a importância de cuidar, de valorizar o maior presente que nós recebemos de Deus, que é a nossa vida. Esse é o maior presente. É um mês que especialmente a gente procura falar sobre a importância de prevenir o suicídio. E por que prevenir? Porque a gente entende, né, que à medida que a gente conversa, que a gente esclarece, a gente também reforça em nós a certeza de que a vida ela é importante, de que ela é belíssima. E que por mais difícil que as coisas estejam, como a nossa irmã também colocou na prece, a gente está sempre sendo cuidado, sempre sendo amparado. Isso é fundamental. E não é, até falei isso na sexta-feira, que eu tive um tema um pouquinho parecido nessa sexta agora, e falei que é importante a gente também ter a certeza de que não é porque somos espíritas que a gente de repente lê e nos relatos do outro lado que a gente não está sujeito a num momento de desespero, de uma dor profunda, de repente não oscilar. Então é importante a gente aproveitar esses momentos para reforçar em cada um de nós a certeza do cuidado, de que a vida é maravilhosa, é bela e que a gente é amparado dos dois lados, né? Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Mas o que vem a ser coragem? Para a gente começar aqui a conversar. O que vocês acham de uma pessoa corajosa? Vamos pensar juntos. A ideia aqui é sempre a gente refletir um pouquinho. Vou dar 2 exemplos para vocês, para que a gente possa pensar. Quando a gente, na verdade, vou fazer uma provocação primeiro. Quando a gente pensa em alguém corajoso, a gente pensa em alguém que está quietinho no canto, ou a gente pensa em alguém que tem atitude, que se levanta, que vai à luta? Talvez seja mais nesse sentido, né, nossa maneira. Mas essa é a primeira reflexão que eu queria trazer. Quem vocês acham que teve mais coragem? O Cristo diante de Pilatos ou Pedro diante do soldado romano? No primeiro momento, talvez a gente se identifique mais com a atitude de Pedro, né? Desembanhou a espada e foi ali para defender o mestre. Talvez muitos de nós teríamos uma atitude impulsiva feito a mesma coisa. Mas naquele momento o Cristo repreende. Embainha a tua espada, Pedro. Aquele que com ferro fere, né? Com ferro será ferido. E o Cristo é mágica, né? Eu diria, o relato no Evangelho de que ele cura, né? Pega ali a orelha e cura a orelha do soldado. Cristo diante de Pilatos tem uma coragem que ele já conquistou, como Joana de Anjos tem que falar para a gente já, durante milênios. Né? A coragem é uma característica que não está exatamente relacionada com ter esse ímpeto. Cristo diante de Pilatos, a gente não vê ele gritando, esbravejando. Ele demonstra uma coragem moral e uma tranquilidade para enfrentar a situação da maneira que era necessária. Ele já sabia o que ia acontecer. Ser corajoso, muitas vezes, é não ser insistente. Percebe? Ficar forçando a situação, achando que vai, de repente, de uma hora para outra, as coisas mudarem. Muitas vezes, ser corajoso é ser paciente. É entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas que a solução pode estar logo ali na frente. Seguindo aqui um pouquinho, porque senão eu não chego no final, né? A gente fica só na introdução e não sai. Eu trouxe aqui palavras de Joana, que estão lá no livro Conflitos Existenciais. Encontra-se radicada no cerne, ou seja, dentro, né, de cada um de nós, está falando da coragem, né? Em virtude de experiências morais e conquistas sociais realizadas em vivências passadas, quando as lutas e os desafios apresentaram-se exigindo solução. Olha que coisa interessante. O tempo todo a gente está desenvolvendo essa coragem. Nas pequenas coisas a gente está desenvolvendo coragem. Toda vez que a gente precisa agir para poder resolver
uma situação, isso vai fazendo com que a gente desenvolva coragem. E o interessante é que a coragem ela nos traz confiança, porque a gente de certa forma já sabe o que vai acontecer. Quando a gente passa por uma situação, é interessante, né? Acho que se perguntar para qualquer um aqui, quando a gente passa pela mesma situação 2 vezes, vocês concordam que na segunda a gente tende a ser um pouco melhor? Tende a agir com um pouquinho mais de maturidade? A gente já tem um pouquinho mais de entendimento sobre o que vai acontecer. A coragem está um pouco relacionada com isso, da forma como o João coloca. E o tempo todo a gente está desenvolvendo isso no nosso lar, no nosso trabalho. À medida que a gente vai buscando resolver as dificuldades do nosso dia a dia, a gente vai desenvolvendo essa coragem. E como que a gente vai usar? Joana coloca aqui, né? A coragem, né, ela inicia-se nas experiências mais simples, diante das quais o Espírito não recua, nem desiste de enfrentá-las, por saber, às vezes, inconscientemente, que elas lhe constituem recurso de crescimento interior e de valorização da vida. Aqui a gente chegou no ponto que a gente queria colocar, da importância da coragem para que a gente consiga valorizar a nossa vida. Ter coragem é acreditar que por mais difícil, por mais pesado que esteja, saber que vai passar. Ter coragem, como o Jonas está colocando aqui, é não desistir de enfrentar. E aí é interessante porque quando a gente fala de enfrentar, talvez a gente já, como a gente colocou no começo, que coragem está relacionada então a uma atitude ali ativa de ir para frente, de buscar, de muitas vezes brigar, de lutar. E não. Muitas vezes a coragem está em perdoar, em ter paciência, em ter resignação, em entender que se aconteceu aquela situação, não me cabe me revoltar, não me cabe achar que é injusta, né? Eu costumo falar muito isso, às vezes a gente ouve as pessoas colocando em momentos de muita dor, né? Mas por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que tinha que ser comigo? E aí a gente faz uma outra provocação, uma outra pergunta, e por que não você? Será que a dor do outro é maior? Será que o outro merece mais passar por um sofrimento, por uma dificuldade? A gente sabe que não. E a coragem é esse sentimento que vai nos trazer a confiança para enfrentar as dificuldades e ter a certeza que a vida ela continua sendo maravilhosa, mesmo quando a gente está chorando. Tem uma música que fala disso, né? Que todo mundo conhece, que está lá no finalzinho. A parte que eu mais gosto é o finalzinho dela. O mundo pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. É um pouco isso, né? Ter essa coragem, ter a certeza que muitas vezes no mundo a gente vai chorar, porque a experiência que a gente está passando aqui não é à toa, é uma experiência de aprendizado, de crescimento. E a gente aprende mais nos desafios da vida mesmo. A gente sabe disso, né? Quando a gente é colocado numa situação, por exemplo, de uma doença difícil com um ente querido, muda tudo na nossa vida. Quando a gente é colocado numa situação de ter que mudar de trabalho para longe, trabalho mais difícil, isso também vai mudando e a gente vai crescendo diante desses desafios. Seguindo aqui, eu trouxe uma canção que a gente gosta de ir intercalando um pouquinho e que tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando. Essa canção do Jean Charles se chama Coragem e Fé. Quero ter coragem e fé
e coração. Vamos pegar a língua de semear? Vamos junto, vai, vamos cantar. Porque semear aqui. Bonito, semeia, vai. Frutos de coragem e fé, plante o meio da fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer cantar e seguirá a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. É bonito isso, né? É Cristo em minha alma, corpo e coração, né? E a mensagem que fica é justamente essa, que o Cristo, ele nos fortalece, ele nos dá essa força e essa coragem que a gente precisa. Confiar que o Cristo está cuidando de cada um de nós, que o Cristo, como governador do nosso planeta, sabe exatamente o que acontece na vida de cada um de nós, sabe aquilo que a gente necessita e que as nossas preces elas são atendidas. E inclusive pensando sobre isso, a gente poderia dizer que a melhor prece, a prece que é mais agradável ao Cristo, a Deus, não é aquela prece que a gente pede para que os nossos problemas sejam retirados. É aquela prece que a gente pede coragem para enfrentar as situações da vida, sejam elas quais forem, porque aí se faz a vontade de Deus na vida de cada um de nós, mas que a gente tenha a coragem, como está colocando aqui na canção, né? A força, a certeza de que é passageiro e que há um propósito de aprendizado, de crescimento em tudo que acontece na nossa vida. Daí eu trouxe uma figurinha que eu gosto de trazer, vez ou outra eu trago ela, trouxe de novo. Porque eu acho que tem muito a ver com coragem. Acreditar é o primeiro passo para fazer acontecer. Aí eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que esse menino consegue levantar esse peso aqui? Eu já fiz essa pergunta uma vez, vamos ver quem lembra. Vocês acham que ele consegue levantar? Diga aí, gente, é só sim ou não? Sim ou não? Hã? Não. Só se tem um espírito adulto aí. A senhora está chegando lá. Vocês já se sentiram alguma vez assim? Não, tentando levantar um peso que você tem certeza que não dá conta, mas que está ali com você, que Deus colocou na sua vida aquele peso e você olha assim e fala, dá para tirar pelo menos uns 40 quilos aqui, né, para ver se... Mas aí a gente fica pensando, poxa, mas Deus colocou, mas Deus ele mediu direitinho, ele colocou exatamente na medida que eu preciso. O que está me faltando então para conseguir levantar esse peso aqui? Coragem. É aí que a gente queria chegar, né, dona Sandra? Está faltando coragem. Mas aí a gente tem alguns caminhos para chegar nessa coragem que a gente está falando que está faltando. É óbvio que ele não vai conseguir levantar agora, nesse momento. E aí vem o primeiro desafio, de ter coragem de entender que, olha, nesse momento aqui o que eu preciso é ter resignação, é ter paciência, é não me desesperar, não achar que a vida acabou, porque nesse momento é um peso grande demais, eu não vou conseguir carregar, não vou conseguir levantar. Às vezes, nesse momento aqui, o que eu tenho que fazer? É me esforçar, vou começar a fazer exercício, vou começar a me alimentar, vou começar a fazer o que eu puder, para que no momento oportuno, o mais cedo possível, eu consiga superar essa situação. Faz sentido isso para vocês? E às vezes também, tem um outro ponto que a dona Sônia colocou, às vezes a gente tem que ter coragem para reconhecer que não dá conta e pedir ajuda. Se eu colocar 2 bodybuilders daqueles grandão, 2x2 aqui, eu acho que fica tranquilo para levantar, né? Fica tranquilo.
Mas muitas vezes a gente olha para aquela situação na vida, aquele peso gigantesco, e acha que a gente tem que carregar sozinho. E vai ficando cada vez mais pesado, mais duro, mais difícil. Não é isso que Deus espera de nós. Tem um livro da Irmãs que fala sobre isso, né? Reforma íntima sem martírio. A gente não fica achando que tem que o tempo todo sofrer, ficar fazendo como se fosse quase... o sofrimento ele é uma bênção, tá? Ok, sim, tem uma proposta, claro, né? Diante das dificuldades da vida, mas a gente não pode ficar fazendo apologia como se fosse sempre esse o caminho necessário. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está colocando aqui é que às vezes a gente precisa ter a coragem de olhar e falar: Deus, eu não vou dar conta, então eu preciso pedir ajuda para alguém que está do meu lado, que às vezes Deus já colocou ali do seu lado, você está achando que tem que continuar carregando sozinho. Diga, dona Sônia. Tem um ditado que fala também, né, assim, que quando a gente não dá mais conta, aí Deus intervém, né? Verdade. Ele está intervindo o tempo todo, né, na nossa vida. E o interessante é que às vezes a gente não se dá conta disso, né, dona Sônia. Um exemplozinho que eu gosto de dar bem rapidinho é que muitas vezes a gente pede para Deus dinheiro e Ele te dá o quê? Trabalho. Ele já aprendeu, é isso. E a gente não está percebendo. Fala: nossa, mas eu já pedi para Deus tanto e não vem os números da Mega Sena. E está ali o colega do lado falando para você: cara, apareceu uma vaga de emprego que está no seu número, do seu jeitinho. Liga lá, vai atrás. Cara, não, fica tranquilo que eu estou aqui esperando os números do Mega Sena vão chegar. Não, ter coragem é agir, mas é também estar atento, perceber que a gente está sendo cuidado o tempo todo, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Às vezes Deus espera de nós um pouco mais de atitude, às vezes Deus espera de nós um pouco mais de paciência, de resignação. Deixa eu seguir, senão a gente não termina. Tem um livro de Emmanuel que tem exatamente esse nome: Coragem. Eu vou ter que trazer alguma coisinha desse livro, já que a gente está falando tanto de coragem. E aí Emmanuel fala assim, para que obtenha saúde, paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, olha, muita coisa, hein? Cultura e trabalho, não prescinde, né? Ou seja, não se esqueça, né? Não deixe de lado uma alavanca da qual nem sempre te lembras nas petições da providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e a coragem de viver. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Buscar sempre pedir a Deus força, coragem, ter a certeza que a gente dá conta. A gente sabe que o Cristo, né, ele não coloca fardos pesados em ombros leves. E a gente dá conta, como a gente já colocou, às vezes não dá conta sozinho, precisa de ajuda. Mas sempre tem um caminho, sempre tem um caminho. Nunca achar que não há uma saída. Até porque, como a gente sabe, né, o caminho do suicídio é um caminho sempre que só vai aumentar as nossas dores. Todos os relatos, né, que Kardec separou lá no livro Céu e Inferno, nos livros que a gente tem conhecimento, todos são de que, numa ilusão, né, os espíritos que foram por esse caminho, numa ilusão, achando que iriam acabar com o sofrimento, porque perceba, ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com o sofrimento. E aí vem o esclarecimento de que, na verdade, quando a gente vai por esse caminho, a gente encontra mais dores, mais sofrimento, a gente está esticando ainda mais as nossas dores e as nossas dificuldades. Então, coragem para viver, ter certeza de que a gente está sendo cuidado e que vai passar. Seguindo aqui de novo, né, palavra de Emmanuel: mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldade, desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos discerne ante a misericórdia de Deus. É estar atento, né? Fazer as nossas petições, mas estar atento. Às vezes a solução está perto. Um amigo, uma pessoa do trabalho que vem conversar com você, ou mesmo uma intuição que vem, e a partir daí a gente tem a certeza de que tudo se ajeita. Uma ilustraçãozinha rápida de um livrinho, que eu não esqueci de botar o nome ali, mas eu trouxe até na sexta esse livrinho. Evite a Rota do Suicídio é o nome do livro. Ele tem inúmeras historinhas relacionadas a esse tema, nas mais diversas situações. E eu quis destacar rapidinho só uma aqui, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Porque fala de um empresário que, enfim, estava tendo sucesso na vida dele como empresário, mas a partir de um determinado momento, a empresa dele começa a cair e entra num processo de falência. E entra naquela situação que ele vai se desesperando.
porque daqui a pouco não consegue mais pagar as contas, não tem mais dinheiro para poder fazer, né, os pedidos e etc, e nem pagar os funcionários, e ele vai se sentir cada vez mais envergonhado, cada vez mais desesperado com aquela situação. E ali no auge do seu desespero, ele acha que a porta do suicídio seria uma forma honrosa de resolver aquela situação. E ele acaba, infelizmente, indo por esse caminho. E aí, alguns anos depois, relata, né, que ele passa por muitas dificuldades, muito sofrimento até conseguir ser amparado, auxiliado, despertar, ser orientado e etc. E aí ele vai conversar com o mentor dele. E depois de algum tempo, já com um pouco mais de maturidade, ele pede para ir lá ver como é que estava a empresa dele. Como que vocês acham que estava a empresa dele? Que já estava ali destruída, na falência, quando ele resolve no desespero tomar aquela atitude. Como será que estava a empresa dele? Melhor ou pior? Melhor ou melhor? Vou ajudar você. Se ele deixou os filhos que tocou para frente, estava melhor. Estava muito melhor. Estava assim, parecia outra empresa, totalmente diferente. E ele fica naquela nossa, mas mentor, o que eu fiz? E aí o mentor vai falar para ele: você cometeu 2 erros. O primeiro foi, de certa forma, achar, né, que você ia fugir, que você ia amenizar o seu sofrimento, e com a sua atitude você acabou esticando muito mais a sua situação de dificuldade ali, de dor. E o segundo erro é o seguinte, meu amigo. Por isso que ali está a lição, né, de apenas mais 1 minuto. Poucos dias depois de quando ele comete aquele ato, o mentor mostra para ele que chega uma carta de uma multinacional de fora solicitando uma parceria gigantesca, injetando dinheiro na empresa que transformou toda a realidade. Eu trouxe aqui essa mensagem especificamente porque eu acho que ela tem muito a ver com essa coragem que a gente está falando. Às vezes a gente está ali tão perto da linha de chegada, sempre confiar, sempre ter essa coragem de acreditar que a solução ela está chegando. Se não chegou é porque ainda não foi o momento. Eu costumo dizer muito isso na vida, né? Quando a gente percebe que as coisas começam a se encaixar, começam a dar certo, a gente entende que, opa, é esse o caminho mesmo. E às vezes quando a gente fica ali tentando e não dá certo, né? A gente às vezes fica ali, batendo cabeça. Gente, de repente não é esse o caminho, né? É por um outro caminho que as coisas vão se ajustar e vão dar certo. Mas sempre ter a certeza de que no momento certo, né? Com coragem, com confiança, as coisas vão passar. Deixa eu seguir. Daí eu trouxe uma outra canção. Só pedindo para eu afastar. Mas eu tenho que ficar perto aqui, senão eu não leio. Aí a gente tem um problema. Essa música eu fiz inspirada num poema de Maria Dolores, que se chama Uma Luz. E eu acho que ela tem um pouco a ver com isso que a gente está conversando aqui, né? Essa ideia de não desistir, de confiar que no momento certo, essa luz ela vem. O seu preço, amigo, não esqueça que... Vamos tocar esse refrãozinho. O
Confia que o Pai vai te ouvir. Sempre, né? As nossas preces sempre estão sendo ouvidas. Deixa eu seguir, porque o tempo está indo, Adriana. Você nasceu para brilhar do seu jeito, da sua maneira. Não se compara a ninguém. Não se iluda com as ideias do mundo. Vá atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. Deixa a sua alma lhe mostrar o que ela quer. E pensando assim, a ideia de morrer vai sumindo aos poucos e você vai se encher de vida. Vai contagiar de vida. O livro, que tem o nome da nossa palestra, pesquisando algumas coisinhas lá, eu achei. Coragem para Viver, de Marcelo César. É um livro também de junto. E achei que ilustra, né? Deixar essa mensagem de motivação aqui. Ter coragem para buscar o que é bom. Não ter medo, né, de buscar os nossos sonhos. Se você quer mudar de trabalho, vá em frente. Ficar ali sofrendo com aquela situação, achando que não tem saída. Não, mas eu nasci foi para isso aqui mesmo, eu só posso ficar aqui nesse trabalho, é para isso eu tenho que ficar aqui sofrendo, aceitando. Não. Ter coragem muitas vezes é isso, é achar que, cara, se eu acredito que o melhor é estar mudando, então vamos embora, vamos para frente. Ter coragem muitas vezes para ir reconciliar com aquele parente, né? Como é difícil isso. Às vezes a gente passa anos sem falar, acha que não, deixa para lá. Por que essa iniciativa não pode partir de cada um de nós? Ter coragem para agir, para, enfim, mudar a nossa vida, ser senhor do nosso destino. Todos nós somos senhores do nosso destino. Nós reencarnamos, sim, para evoluir, para crescer, mas com as nossas escolhas. Seguindo aqui, as nossas escolhas podem ir para vários caminhos. Pode estar aqui na família, nos filhos, pode estar no trabalho, pode estar até no dinheiro. Também não tem muita coisa errada. A gente muitas vezes busca coragem, sim, para poder também buscar o nosso conforto, buscar as nossas conquistas materiais. E não tem nada errado com isso. Nos amigos também, coragem, né, para estar junto ali com os amigos, mas não é à toa que eu deixei o Cristo no centro, para que a gente não perca nunca de vista. Mesmo quando a gente estiver buscando as conquistas materiais, não esquecer da palavra do Cristo, de que tudo isso é temporário. Não tem nada errado em a gente usufruir do conforto que a gente tem aqui, que foi conquistado com o nosso suor, com a nossa coragem, com o nosso trabalho. Mas tenha certeza de que isso passa, isso vai ficar. Acho que eu já disse aqui várias vezes, né, sobre a questão da humildade, que o entendimento que eu tenho que não está relacionado à humildade com as posses que você tem, mas está relacionado com como você se sente com aquilo que você tem. Pode ser muito, pode ser pouco, não tem nada errado com isso. A questão é como a gente está se sentindo sempre, né? E ter coragem, sim, para poder buscar o que a gente entende que é melhor, mas deixando sempre o Cristo norteando, né, as nossas atitudes. Deixa eu seguir, o tempo está acabando. É necessário dar valor à vida, é necessário viver com fé para poder superar as aflições da vida. É necessário aprender a amar, é necessário muitas vezes perdoar. Para viver é imprescindível aprender. Sofrer é a escolha dos que se negam a aprender com a vida. É um pouco isso também que a gente está querendo colocar, né? Ter coragem é agir de maneira feliz, agir buscando aquilo que nos motiva, que nos faz bem. Não é ficar muitas vezes achando que a gente é obrigado, né, dentro dessa coragem, a ficar só aceitando situações de dificuldade, de dor. No finalzinho ali, chega no ponto, né, que a gente queria. Sofrer é a escolha dos que se negam a aprender com a vida. A gente percebe inúmeras vezes, né, pessoas passando por situações parecidas e encarando de forma tão diferente. Um está tranquilo, porque ele já tem essa coragem, ele já conquistou essa coragem, já sabe que aquilo ali é necessário, que aquilo é importante, que nada acontece por acaso na vida de nenhum de nós. E o outro muitas vezes está inseguro, achando que aquilo não vai passar. Então é importante a coragem nesse sentido, de nos dar tranquilidade, de que a gente não precisa sofrer. A gente pode passar pelas situações de uma maneira um pouco mais leve, de uma maneira um pouco mais tranquila, com a confiança em Deus. Seguindo, tem uma canção aqui que tem um pouco a ver com isso que a gente falou também. Quando eu fiz essa canção, eu pensando muito no otimismo. Estava assim, uma onda na época, né? As pessoas falando assim, o tempo todo no trabalho, aqui no centro, onde a gente ia, a gente ouvia muito uma conversa assim, muito para baixo, de que não tem mais jeito, está tudo errado.
e que vai, de certa forma, tirando essa coragem, né, que a gente precisa. A coragem está muito junto com a confiança. Então, eu queria deixar também essa mensagem aqui para a gente, de que a vida ela é um presente de Deus e que é preciso, né, essa coragem desse otimismo para a gente poder viver bem, viver feliz. Cuidar, né? Vamos ter a certeza de que está tudo bem e que com essa coragem, né, que a gente vai desenvolvendo diante das dificuldades da própria vida, essa coragem vai nos fortalecendo e que o cuidado ele nunca nos falta. Para poder fechar, agora eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês gostam de surpresa? Gostam de surpresa? Alguém aqui já ouviu essa canção? Se chama Coragem. Pelo que eu pesquisei na internet, a autora se chama Amanda. E eu achei que ela tem muito a ver com a mensagem que a gente queria passar aqui hoje. Confesso que nunca toquei, estamos aqui num desafio, mas achei tão bela, que foi aquela coisa da paixão à primeira ouvida, sabe? Você ouve ali a primeira vez e fala, nossa, que coisa que tocou lá no fundo, né? Mas a surpresa não é essa, né? Porque a música pode estar sempre trazendo uma música nova. A surpresa é que eu queria convidar para poder fazer comigo essa canção, para a gente ir caminhando no nosso encerramento, a minha filha, Clara. Vem cá, menina. Vamos fazer junto. Oi. Dá um oi, pessoal. Oi, gente. Vocês viram? Até o oi dela é bonitinho, vocês viram? Simbora, para a gente fechar, coragem.
Deixa eu te propor, tente imaginar você de 10 anos atrás te chamando pra conversar. O que você vê, você sente o quê? O que eu queria falar, esse refrão vai dizer: faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem pra viver. Você vai cair e vai errar, mas também vai se levantar. E acima de tudo há de ter coragem pra viver, coragem pra viver e força pra continuar. Veja só você, fica a imaginar meu eu de 10 anos atrás me chamando pra conversar. O que será que ele vê? Será que gosta do que eu me tornei? Mas antes de continuar, me deixa apenas dizer: faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem pra viver. Você vai cair e vai errar, mas também vai se levantar. E acima de tudo há de ter coragem pra viver, coragem pra viver e força pra continuar. Vamos do começo de novo? Vocês irem juntos? Deixa eu te propor, tente imaginar você de 10 anos atrás te chamando pra conversar. O que você vê, você sente o quê? O que eu queria falar, esse refrão vai dizer: faça um favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem
É isso, meus irmãos. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado por tudo.